Vamos supor que nós temos uma função qualquer. Vamos pegar uma função bem simples, como x ao quadrado. Então f de x igual a x ao quadrado. E vamos desenhar o gráfico dessa função. Agora vamos pegar dois valores, na verdade um valor em x e um em y. E aqui 2. Quatro. Agora vamos pegar outro valor que esteja muito próximo de 2. Vocês concordam que se eu pegar um valor muito próximo de 2, a função f de x vai estar muito próximo de 4? Então, quanto mais próximo de 2 tiver esse meu segundo ponto, mais próximo a função f de x vai estar do valor 4, certo? Então, se eu pegar um número suficientemente perto de 2, a função vai estar suficientemente perto de 4. Então, assim nós dizemos que o limite em que x tende a 2, f de x tende a 4, certo? E isso, de maneira geral, é escrita da seguinte forma: o limite em que x tende a um ponto A, f de x tende a L. Então, quanto mais próximo de 2 a gente tiver, mais próximo de 4 a função estará também. Mesmo se x não for igual a 2, for um número muito próximo de 2, mas não 2, certo? A definição mais formal disso é dada pela teoria dos conjuntos. A gente tem um conjunto no eixo x com centro no ponto A. Aqui nós temos uma distância que a gente vai chamar de delta. Então esse ponto aqui no extremo do conjunto os extremos do conjunto vão ser A mais delta e A menos delta. No eixo x, no eixo y, desculpe, você também vai ter isso. Você vai ter um conjunto, um intervalo com centro em L, com comprimento, com raio epsilon e com pontos extremos L mais epsilon e L menos epsilon. Se você pegar um ponto suficientemente próximo de A, que esteja dentro desse intervalo entre A menos delta e A mais delta, o ponto f de x também estará nesse intervalo L menos epsilon e L mais epsilon, desculpe. Então, se você pegar um valor de x que esteja dentro desse intervalo, o valor de f de x também estará dentro desse intervalo. E quanto mais próximo de A tiver o valor de x, mais próximo de L estará o valor de f de x, certo? Isso matematicamente a gente representa como: se existe epsilon maior do que zero e delta maior do que zero, a distância entre x e A tem que ser menor do que delta. Ou seja, se você pegar aqui um ponto x, a distância entre x e A tem que ser menor do que delta, ou seja, tem que estar dentro desse intervalo. Com isso, você também garante que um ponto f de x estará suficientemente próximo de L. Ou seja, a distância entre um ponto f de x será menor do que o tamanho epsilon. Será menor do que epsilon. Então f de x estará nesse intervalo. Essa é a definição mais formal de limites.
Nós temos também limites, como fala, limites laterais. O que seriam limites laterais? Nós temos uma função desse tipo. E nós temos um certo valor A. Eu posso fazer essa função. Eu posso fazer x e f de x. Posso fazer x tender a A pela esquerda. Ou então eu posso fazer x tender a A pela direita. Então nós temos dois limites aqui. O limite em que x tende a A pela esquerda, vamos colocar o sinal de menos aqui, de f de x. O limite em que x tende a A pela direita, representada pelo sinal de mais, de f de x. Isso daqui vai dar L, isso daqui vai dar L. Se os dois limites laterais coincidirem, então existe o limite em que x tende a A de f de x, que vai dar L. Se os limites não coincidirem, ou seja, forem diferentes, isso pode acontecer, então não existe o limite que x tende a A o limite total que x tende a A. Logo, essa função não será uma função contínua no ponto A. Além disso, a gente também tem as assíntotas. O que seriam as assíntotas? Existem dois tipos de assíntotas, a horizontal, na verdade três, a horizontal, a vertical e a oblíqua. A assíntota vertical é quando o limite em que x tende a um valor A de f de x e f de x tende a mais ou menos infinito. Um exemplo disso é a função tangente de x. No limite, vou colocar vermelho aqui, limite em que x tende a π sobre 2, a tangente de x tende para mais infinito, ou seja, em π sobre 2, nós temos a função tangente tendendo para o infinito. Ou seja, ela vai chegar perto do π sobre 2, mas nunca vai tocar a reta π sobre 2. Ela sempre vai se aproximar só no infinito de π sobre 2. Só no infinito ela vai ser igual a π sobre 2. Ela vai se aproximar infinitamente de π sobre 2. E nós temos também a assíntota horizontal, que seria o limite em que x tende a mais ou menos infinito e f de x tende a um valor L. Nós vemos isso na função 1 sobre x. Na 1 sobre x, inclusive, a gente tem duas assíntotas, uma horizontal e uma vertical. Mas vamos lá. Quando x tende ao infinito, ou seja, vai infinitamente para lá, a função se aproxima de zero. Então, no limite em que a função 1 sobre x, com x tendendo a mais infinito, essa função vai tender para zero. Isso aqui é simples de verificar. Se você pega um número muito grande, se você pega 1 e divide por um número muito grande, vai dar um número muito pequeno. Se você pega um número maior ainda, vai dar um número menor ainda. Se você pega x com um número infinitamente grande, o seu valor da função 1 sobre x vai tender a zero, certo? No próximo vídeo, então, vamos começar para valer o cálculo diferencial e integral com a noção de derivada. Até o próximo vídeo, pessoal!